Eu acho que nós vamos começar, são 8h10 já, e pelo que eu lembro, assim, foram essas pessoas que estão aqui na sala hoje que provocaram um pouco o assunto também e se mostraram interessados, então, boa noite a todos, né? Como Boa eu falei, noite. como eu falei para Maria Cecília, hoje um pouco mais de ciência, né? E, embora a Laudato Si fala bastante também de mudanças climáticas, a gente até viu já isso lá para trás, mas é tratado um tema que está bem evidente, né, esses dias com a nossa crise hídrica aqui. Esses dias também saiu o novo relatório do IPCC, né, que é um painel de todas as nações aí sobre mudança climática, já reforçando algumas evidências de que o clima tem mudado bastante, né, nos últimos 20 anos. Então, são essas coisas que a gente vai abordar. Então, eu vou começar aqui mostrando uma apresentação para a gente. Todo mundo está vendo aí? Sim. Então, começar falando, né, de três fenômenos que estão interligados, mas que são diferentes, né? Então, e que a gente às vezes faz confusão falando de mudanças climáticas, mas que a gente precisa esclarecer. Um primeiro fenômeno chama-se efeito estufa, né? Que é o fato que a nossa atmosfera, né, os gases da nossa atmosfera, eles agem como um cobertor para a Terra. Então, esses gases aí, nitrogênio, oxigênio, todos os outros, né? Eles acabam retendo um pouco o calor que o Sol emite. Então, o Sol emite luz e calor, esse calor ele bate na Terra, é refletido, ou parte nem é refletido, mas já fica nesse próprio cobertor. E o nosso planeta esquenta. Então, esse é chamado efeito estufa. Se não fosse esse efeito, que é natural, a Terra seria gelada, né? A gente provavelmente não existiria aqui por causa da falta de calor, né? Então, esse é um primeiro efeito. Um segundo fenômeno, que a gente chama de aquecimento global, a gente está falando aqui especificamente de temperatura. Então, aquecimento tem a ver com temperatura. Então, temperatura dos oceanos, da atmosfera e da própria camada superior da Terra. Então, aquecimento, temperatura. E mudanças climáticas é um outro fenômeno, né, que tem a ver com os outros dois, mas que aí envolve diria, tem infinidade de variáveis, como temperatura, chuvas, vento, umidade, pressão do ar, enfim. Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, não estamos falando só de aquecimento da Terra, estamos falando de outras variáveis. E por isso que mudança climática é tão complicado, porque cada local da Terra tem um clima que combina essas variáveis. Então, é difícil falar que mudanças climáticas é uma coisa que acontece em toda a Terra, embora aquecimento é uma coisa que está acontecendo, né, em toda a Terra. Então já vamos falar desses três assuntos que estão interligados, mas que são separados. O primeiro lá, que é o efeito estufa, né? Então, o Sol emite lá, né, uma radiação infravermelha, né, que a gente entende isso como calor, né, percebido como calor. E parte dessa radiação, então, vem do Sol, bate na Terra, e as nuvens lá, né, o vapor d'água nas nuvens e outros gases retém esse calor. Então, por isso que a atmosfera da Terra é quente. E isso propicia a nossa vida, né? Pelo menos a vida do jeito que nós conhecemos hoje, ela é devida a esse efeito, né? Nem todos os gases, como diz ali ó, o slide, né, retém calor. Por exemplo, nitrogênio, que é a maior parte dos gases, oxigênio não retém calor.
mais o vapor d'água, né, o H2O, a água mesmo, gás carbônico, metânico, óxido nitroso e outros, ozônio, né, retém calor, representam só 1% da composição de atmosfera. E aí que está o problema. Quando a gente está mexendo nessa composição, é que as variações começam a acontecer em grande escala. Então, esse é o tal chamado efeito estufa. E aí, para falar, vamos passar para o segundo fenômeno, né, que é o aquecimento da temperatura da Terra. Falar aqui um pouquinho que a Terra foi formada lá 4,6 bilhões de anos atrás. A gente entende que vida apareceu na Terra há 3 bilhões de anos atrás. E nós somos o último ser, né, que apareceu aqui, né, a última evolução da espécie. Né? Então, nós estamos aqui nos acréscimos do segundo tempo, vamos dizer assim. Né? Tudo isso aconteceu, né? E nós somos a última espécie aqui mais desenvolvida, né, do ponto de vista biológico, né, a aparecer. Então, só para dizer o quanto antiga, né, quanto tempo tem a Terra. Né? E para falar que de clima, né, falar de temperatura, que a temperatura da Terra nunca foi estável. Né? Ela sempre teve uma variação muito grande. Então, quando a gente vê aqui no gráfico, né, principalmente essa parte em amarelo e vermelho aqui, né, de 500 milhões de anos atrás até 100 milhões de anos atrás, a temperatura da Terra era cerca de 14 graus maior, né, mais quente do que é hoje. Então, a temperatura é altíssima. Depois, né, começou a aparecer um fenômeno, né? Começaram a aparecer as algas, né? E com as algas a fotossíntese, com a fotossíntese a liberação de oxigênio. Então esse foi talvez o grande fenômeno que aconteceu na história da Terra, o aparecimento das algas com a liberação de oxigênio. Então a temperatura aqui em verde começou a cair. E isso é que propiciou, né, o desenvolvimento de uma vida mais avançada, né? Não de micro-organismos, mas para já seres multinucleados, que a gente chama, né? Então, foi devido ao aparecimento das algas muito, né, pequenininhas, depois essas algas foram se desenvolvendo, foram liberando oxigênio, e aí a temperatura da Terra começou a cair, bem mais próxima do que é hoje. Já 2 graus, né, do que é hoje. E aí que tem um gráfico do lado que diz, né, à medida que essa fotossíntese foi acontecendo, a quantidade de oxigênio nesse gráfico da direita aqui começou a aumentar bastante. Então, isso prova, né? Eles medem isso, eles fazem análise de carbono, fazem, né, medições de gelo, né? Então, é com isso que se consegue fazer essas medidas e comprovar, né, esses gráficos. Muito bem. Aí, aproximando, né, um pouco mais, não tão distante, né? Essa temperatura da Terra começou a entrar num ciclo. Esse gráficozinho aqui em vermelho, subia, de repente descia, subia de novo, descia de novo. E os cientistas deram o nome disso de glaciais e interglaciais. Então, quando a temperatura estava muito baixa, são os glaciais, né? E no meio do caminho, os interglaciais. A gente está num interglacial, a gente está num período quente, né? E a tendência é que essa temperatura ela diminuísse. A gente estaria num ponto alto de temperatura e a tendência é que essa temperatura diminuísse. E esse ciclo ele acontece de 26 em 26 mil anos. A cada 26 mil anos acontece isso. Por que se dá isso? Né? A primeira coisa é a inclinação do eixo terrestre, né? Então a Terra não está bem na vertical, né? Ela está inclinada. E quando a Terra faz a sua órbita em torno do Sol, essa órbita ela é inclinada também, então, e é excêntrica, né? Não é uma
uma circunferência perfeita, é um ovoide, né? Um ovo. Então, essa volta em torno do Sol é um ovo, né? E, principalmente, o que eles chamam aqui de precessão dos equinócios, né? Como o desenho está aqui, né? Como a Terra como se fosse um peão, né? Na hora que ela gira, ela não gira bem redonda também. Então, precessão dos equinócios. Isso que faz com que esses ciclos de 26 mil anos aconteçam. Então, os glaciais estão explicados devido a isso. Quem explicou isso foi esse tal de Milankovitch. Chamam isso de ciclos de Milankovitch. Então, cada de 26 mil anos, nós passamos de um interglacial para um glacial. Vocês vão percebendo que a temperatura da Terra nunca foi realmente estável, mas ela é cíclica, né? E nessa escala de tempo, né? De 26 mil anos. Sim, a estabilidade estava nesse período. Bom, aí, chegando mais perto da gente aqui, né? 20 mil anos, né? A gente vê aqui nesse azulzinho, né, que a temperatura da Terra praticamente entrou numa estabilidade. Muito pouca variação. E isso que permitiu aí, né, a gente desenvolver, né, aqui já o ser humano já existia, né? Então isso que permitiu a gente desenvolver sociedades organizadas, desenvolver agricultura, né? A estabilidade do clima ou a menor variação desse clima, né, é que permitiu a gente se desenvolver como seres humanos. E hoje nós precisamos dessa estabilidade, porque somos 7 bilhões de humanos, 7,5, né, o que diz, né? 7 milhões de humanos. Então a gente depende da agricultura hoje, a gente depende dessa estabilidade aqui, nossa sobrevivência. Sem essa estabilidade climática, né, com o mínimo de variação possível, a gente não poderia produzir alimento. Não conseguiria sobreviver só de catar o alimento da natureza. Muito bem. Até aqui nós estamos falando apenas de fenômenos naturais, né? Então, os ciclos da natureza, como é que aconteceu, enfim. Então, até aqui, o homem não está nessa história. Só que alguns cientistas, já ao longo dos últimos 120 anos, começaram a perceber que a quantidade de gás carbônico, né, de CO2 na atmosfera, começou a aumentar. Né? Começou a aumentar e começaram a fazer uma relação com a Revolução Industrial. Né? Então, a gente começou a usar máquinas, né, para produção, começou a utilizar combustíveis, e começou a aumentar, começaram a medir o gás carbônico que existia na atmosfera e começaram a perceber um aumento. E esse físico, chamado Tyndall, foi o primeiro que quis fazer algum tipo de experimento. Ele queria saber se esses gases que estavam aumentando a atmosfera ou que estavam variando a atmosfera, se eles retinham calor ou não. E esse cara fez essa experiência. E ele observou que nem todos os gases, então, retêm calor. Como eu falei ali atrás, oxigênio, nitrogênio, que são os maiores gases da atmosfera, não tem essa propriedade. Mas o gás carbônico tem essa propriedade. E ele chegou à conclusão que o gás carbônico, com o aumento dele, né, a temperatura, algo como 2,29 watts por metro quadrado, né, quando o Sol incide ali numa área de 1 metro quadrado, é como se tivesse uma lâmpadazinha bem pequenininha, né, de 2,29 watts. Porém, essa lâmpada ligada dia e noite, né, então faz com que aquele metro quadrado aumente a temperatura. Esse cara foi o primeiro físico que fez essa experiência. E um segundo, né, o tal de Arrhenius, né, já lá em 1896, esse é o artigo científico que ele publicou nessa época, ele já fez um cálculo que se a gente dobrasse a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, a temperatura da Terra iria aumentar em torno de 5 graus centígrados. O cara já calculou lá atrás. Por muito tempo,
outros cientistas questionaram isso, né? Mas ao longo de 100 anos a gente tem observado que cada vez que aumenta o gás carbônico na atmosfera, realmente a temperatura média, né, da Terra está aumentando. Então, as evidências estão corroborando que o Arrhenius estava certo, né? Se a gente dobrar a quantidade de gás carbônico, a gente está aumentando a temperatura da Terra. Bom, e aí as medições cada vez mais precisas, né? Os equipamentos de medida cada vez mais precisos, demonstram aqui, né, nesse gráfico de cima, né, a quantidade de gás carbônico que estava mais ou menos estável lá, né, no ano 1000, né, ela praticamente veio ficando estável, mas aqui, mais perto do ano 2000, ela teve um aumento significativo. Hoje nós estamos na faixa de 440 partes por milhão, né, de dióxido de carbono, enquanto era 280. E aqui embaixo é uma comparação com o gás metano, que também tem aumentado bastante. Isso a gente percebe uma queima basicamente de combustíveis fósseis, né, e mudanças do uso da terra. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, sobre desmatamento, queimados e tal. A agropecuária também tem uma importância por causa da fermentação entérica dos rebanhos, né, e também porque se produz pasto, né, e toda vez que se coloca lá fertilizantes, né, no pasto, são compostos nitrosos, né, óxidos nitrosos, que produzem também gases de efeito estufa. Então a gente já vai falar isso aqui ali na frente. E aí que começa o problema, né? Então tem se percebido o aumento de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E aí se chega aqui em 2019, né? Foram cerca de, em termos globais, 11,7 bilhões de toneladas de carbono foram liberados para a atmosfera. 11,7 bilhões de toneladas de carbono foram liberadas. Então, vem subindo ano a ano. De 2018 para 2019, um aumento de 0,6%. E em termos, né, mundiais, 83% desse aumento é devido realmente à queima de combustíveis fósseis. Então, a questão energética ela está muito ligada com isso, né? Com esse aumento de gás carbônico. 14,5% é desmatamento. Se desmata, então a floresta deixa de absorver carbono e ao mesmo tempo se desmata e muitas vezes se queima. Então eu desmato, deixo absorver carbono e ainda queimo aquela madeira, né? Então eu libero carbono para a atmosfera. E 1,2% é a atividade vulcânica natural do nosso planeta. Aí o que acontece do outro lado aqui? 22,5% dessas emissões estão sendo absorvidas pelos oceanos. Mas os oceanos estão acidificando, né? A gente vê, está matando os corais. A água do mar está ficando mais ácida. É por conta disso. As algas lá do oceano estão absorvendo esse gás carbônico excedente, 22% disso. Mas o mar está acidificando. Outros 30% é a vegetação terrestre que está absorvendo. Só que como está ficando mais quente, a gente está tendo consequências de perda de biodiversidade. Vou falar isso também um pouquinho mais para frente. E 45% disso, né, o ambiente natural não está conseguindo resolver mais isso. Então, 45% disso está ficando na atmosfera, aumentando ano após ano. Então, isso em termos globais. Se a gente for ver em termos de Brasil, o nosso maior problema não é energia, ainda. O nosso maior problema é desmatamento. 43,6% das nossas emissões brasileiras são desmatamento
o que eles chamam aqui de mudanças do uso da terra e florestas, né? Desmatamento, basicamente, queimar. Então, o problema no Brasil, o maior problema do Brasil é desmatamento. Depois, seguido de agropecuária, que eu falei, né? A fermentação entérica dos rebanhos, né? O gado, quando come, ele produz metano, né? E também a produção de pasto, né? Com adubação, também produz, né? Gases de efeito estufa. E aí, em seguida, sim, a produção de energia, né? A geração de energia, utilização de energia, combustíveis fósseis, entra em terceiro lugar. No Paraná, como isso aqui é até um dado da minha tese, como a gente já desmatou tudo que tinha quase possível no Paraná, nosso maior problema aqui é a agropecuária. Então, aqui Paraná é 47% das emissões de gases de efeito estufa do Paraná são responsabilidade está na agropecuária. Isso que a gente não tem que ter, gente, nem produção de alimentos, nem produção de carne, não é isso. Estou colocando só os números para a gente avaliar como é que é. Né? E aí a gente chega a uma conclusão, né, já é um consenso científico, né, de que a temperatura da Terra está aumentando nos últimos 100 anos. Aqui esse gráfico aqui é uma composição, né, dos 4 principais centros de estudo sobre clima, né, a NASA, o Hadley Center, o National Center for Environment Information e o Berkeley Earth. Então, esses 4 institutos, né, praticamente eles fizeram, né, nos seus artigos, fazem praticamente o mesmo gráfico. Você pode ver que cada um com uma cor. Então, é um consenso científico que a temperatura da Terra ela está aumentando. Isso a gente já não tem nem muita discussão. Como é que eles medem isso, né? Através de sensores terrestres, boias marinhas, satélites, enfim, os equipamentos de medida cada vez mais desenvolvidos, né? E conseguem observar isso com bastante clareza. E aqui do lado, né, é um pouco das consequências já disso, né? À medida que a temperatura da Terra vai aumentando, se observa também que a temperatura dos oceanos está aumentando, que o nível do mar também está aumentando, né? Que o gelo ártico está diminuindo, né, nessa figura da direita aqui, né, que os glaciares estão diminuindo. Então, um pouco dos efeitos, à medida que a gente já vai sentindo, né, o aumento da temperatura, vai sentindo alguns dos efeitos. E aqui, acho que nessa parte aqui, os efeitos que está toda a discussão sobre mudanças climáticas, porque envolve uma infinidade de variáveis, né? Então, acho que complica um pouco. Eu vou deixar essa parte para o final aqui, que é dos resumindos, né? Eu vou passar agora um vídeo para a gente falar um pouquinho de como que as mudanças climáticas são sentidas, né, na Terra. A gente percebe, né, o mundo está percebendo que países mais longe da linha do Equador sofrem mais. Por isso que a Europa já está começando a sofrer os efeitos muito mais fortes, né, como aquelas inundações que aconteceram na Alemanha, na Bélgica esse ano, enfim, né? Países mais perto do Equador, como é o caso do Brasil, eram para sentir menos os efeitos das mudanças climáticas. Mas nós estamos sobrepondo a mudança climática, nós estamos aqui no Brasil com, infelizmente, né, com uma taxa de desmatamento muito grande, principalmente, praticamente em todos os biomas, né, mas principalmente na floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela regulava bastante o nosso clima. Essa que assim, o outro consenso que os cientistas brasileiros estão chegando é isso, né? A floresta amazônica, ela conseguia amenizar esses efeitos, mas a gente tem, ano após ano, está diminuindo a floresta, então, diminuindo a capacidade
de combater esses efeitos. Então, vou parar aqui um pouquinho, vou colocar um vídeo agora aqui do Paulo Artacho. Paulo Artacho é um dos principais cientistas brasileiros. Hoje ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. É um estudioso das florestas amazônicas e um físico, né? Então, vou colocar um vídeo dele aqui. Um minutinho só. A Amazônia é uma floresta tropical chuvosa, porque ela é um gigantesco processador de vapor d'água. Na verdade, muitos cientistas colocam que a própria floresta controla o clima sobre a região amazônica. Então, isso faz do ecossistema amazônico um ecossistema único no nosso planeta. O ciclo da chuva e do carbono, na verdade, são regulados por minúsculos elementos que existem na superfície das folhas das árvores, que são chamados estômatos. Uma planta, para fazer fotossíntese, precisa abrir o seu estômago para que o dióxido de carbono da atmosfera possa entrar e, pelo processo da fotossíntese, se transformar em alimento para a planta. Ao abrir os estômatos para permitir o CO2 entrar, emite vapor d'água para a atmosfera. A Amazônia é uma gigantesca fonte de vapor d'água que, inclusive, irriga o agronegócio no Brasil Central, irriga muito do sul do país e, por causa da enorme convecção que ocorre na região tropical, é uma fonte gigantesca de vapor d'água para a atmosfera global como um todo. A floresta amazônica, além de emitir partículas diretamente para a atmosfera, também emite gases, são chamados compostos orgânicos voláteis, que na atmosfera são extremamente reativos e estas partículas acabam sendo elementos de nucleação de nuvens, que, junto com o vapor d'água emitido pela própria vegetação, realimenta a precipitação na região amazônica. Então, a Amazônia realiza serviços ecossistêmicos, como nós chamamos, absolutamente essenciais para a manutenção do clima do nosso planeta. Mas a floresta tem um segundo papel fundamental. A Amazônia armazena nas árvores e nas raízes das árvores uma quantidade equivalente a 100 gigatoneladas de carbono. Isto significa 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis de todo o planeta. A importância disso é que, se a gente desmatar essa floresta, este carbono vai para a atmosfera, agravando a já crítica situação das mudanças do clima do nosso planeta. O Brasil desmatou, em 2019, 9.750 quilômetros quadrados de floresta primária. Ela é posteriormente queimada e gera gases de efeito estufa, geram partículas de aerossóis e geram efeitos em todo o Brasil. Todo ano, observando imagens de satélites, nós vemos gigantescas plumas de fumaça saindo da região amazônica e vindo aqui para a região sul do Brasil em geral. Esse desmatamento ele é permanente, porque a floresta, ao ter todo o seu bioma destruído, ela dificilmente consegue recuperar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que ela tinha antes de ser derrubada e queimada. E como o nosso planeta está em franco e rápido processo de aquecimento, a floresta amazônica já está sentindo um estresse adicional, além do desmatamento, que é associado com o aumento da temperatura global. Então, nós tivemos a seca mais forte do século em 2005, esta seca se repetiu em 2010, e isto trouxe um estresse para o ecossistema a ponto de a floresta agora começar a perder carbono para a atmosfera ao invés de absorver esse carbono como estava fazendo até 10 anos atrás.
É importante observar que o Brasil tem uma história enorme de sucesso de redução de desmatamento. Inclusive, os compromissos internacionais que o Brasil assumiu no Acordo de Paris colocam que o Brasil tem que zerar o desmatamento da Amazônia e reflorestar 12 milhões de hectares de áreas no Brasil inteiro. Nós temos que ser muito mais inteligentes e encontrar maneiras de desenvolver sustentavelmente a floresta amazônica, e muitas experiências, principalmente as financiadas pelo Fundo Amazônia, mostraram que isso é possível. Isso traz lucro para o Brasil, a geração de empregos, promove o aumento da produtividade agropecuária pelo aumento da precipitação e da chuva no Brasil Central, e, inclusive, isso pode ajudar a atenuar as mudanças climáticas globais. Agora eu vou passar um pouquinho para a Vanessa, porque essa semana retrasada, né, saiu o 6º relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. A grande maioria dos países está envolvida nesse painel. O último, que era o 5º, já alertava para muitos efeitos do aquecimento global, né? E agora eles reuniram do 5º para o 6º mais 14 mil artigos, né, Vanessa? E as evidências são muito fortes daquilo que se falava no 5º relatório para, né, os achados até o 6º, são 14 mil artigos dizendo que os efeitos estão aí, né? Então, Vanessa, eu baixei o relatório, não consegui ler ainda, mas Vanessa, por conta da tese dela, até já deu uma lida e está colocando. Então, vai lá, Vanessa, depois nós continuamos aqui. Oi, pessoal. Deixa eu admitir a Sandra. Então, eu acho que vocês têm acompanhado, só um pouquinho. O Ricardo, ele tá ficando surdo, então ele usa o fone dele muito alto, daí faz eco aqui. Então, vamos lá. Eu acho que vocês têm acompanhado, né, pela mídia aí, a divulgação do último relatório do IPCC, né? Não sei se vocês conhecem o IPCC, né? Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E aí está em inglês, por isso a gente chama de IPCC. E o IPCC vem se organizando desde 1990, mais ou menos, organizando conteúdos científicos para trazer uma base para aqueles tomadores de decisão entenderem o cenário das mudanças climáticas. Então, o IPCC é isso, ele faz esse trabalho de reunir estudos. Não é o trabalho dele ter, assim, um contato mais direto com a sociedade, né, com a gente, né, pessoas de base. Ele faz esse trabalho, então, mais científico. Nesse último relatório, então, são mais de 14 mil estudos, né, reunidos. E por ter essa grande quantidade, né, de evidências em relação às mudanças climáticas, hoje já a ciência já não está mais considerando, né, as questões contrárias, né, das mudanças climáticas. Hoje se diz que existe um consenso já em relação às mudanças climáticas. A ciência sempre trabalha com o contraponto, né? A ciência nunca lida com questões fechadas, resultados, ponto final. Ela sempre lida com as incertezas, com aquilo que pode vir a mudar. No entanto, em relação às mudanças climáticas, já não se admite mais falar, né, no negacionismo, né? Tem tantas evidências que essa questão a gente já nem considera mais. E hoje já nem se fala mais em crise climática, né? Se fala em emergência climática, principalmente depois que saiu esse último relatório, agora em agosto,
né, que mostra que o nosso cenário não é nada promissor para os próximos anos e que muito preocupante, aliás. Então, o IPCC, ele faz esse trabalho, né, de dar informações para os governos, empresas, organizações não governamentais, para que essas pessoas tenham essas informações, né, em relação ao clima. Bem, esse último relatório, então, como eu falei, ele traz alguns pontos bem importantes, assim, que a gente pode considerar 5 mais relevantes, né? Que o primeiro é o mais, acredito que é o mais assustador, assim, de todos, né? Embora que todos tenham, assim, um ponto de gravidade alto, mas esse já é um ponto de certeza de que nós não vamos conseguir frear o aumento de 1,5 a 2 graus Celsius, né? Esse que era o tão temido limite, né? Que foi combinado em vários tratados ali, né? Desde a Rio 92, né? Vem acontecendo muitos encontros para se falar de clima, desde lá de 1960, mais ou menos, quando se começaram a falar, né, sobre crise ambiental, que o ser humano estava impactando de maneira muito negativa no clima, então foram se organizando várias conferências para falar disso. E na Rio 92, né, porque tinha acabado de sair, então, o primeiro relatório do IPCC, começaram a se chegar em metas, né, metas para que não fosse ultrapassada, então, essas emissões, né, que gerariam esse aquecimento maior do que o limite, justamente por não se conhecerem as consequências disso, né? E desde então, né, não se faltaram informações, né, para os governos, para as empresas, enfim, para se ter, assim, uma política pública mais definida para que isso não chegasse a acontecer. Então, esse ponto de que vamos ultrapassar, né, nas 2 próximas décadas, esse aumento talvez o ponto que mais chame a atenção. Nós falhamos, né? Nós não vamos conseguir frear, nem que hoje aconteça um milagre e que que a emissão de gases de efeito estufa hoje sejam zeradas. Então, isso não vai conseguir diminuir o aquecimento. O aquecimento é algo gradual, né? Então, o gás já está na atmosfera e ele vai tendo uma progressão, né, das consequências. Então, mesmo que hoje se zere as emissões, vai se chegar aí o aumento de 1,5 graus. O outro ponto que o IPCC traz, né, é que limitar, então, o aquecimento em 1,5 até o final do século ainda está no alcance, né? Então, até 2100 é importante que isso aconteça, até porque, né, se continuar do jeito que está, né, o IPCC, ele desenha aí 5 cenários bem importantes. Até eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que até visualmente fica mais fácil. Vou projetar aqui para vocês, deixa eu ver se está aqui. Ó, aquilo que eu estava falando aqui para vocês é bem interessante. Esse primeiro gráfico aqui que o IPCC traz, acho que até o Ricardo mostrou também ali esse gráfico, que é a projeção do aquecimento da Terra, né, em 1000 anos ali, né, até chegar, aliás, em 2000 anos quase, né, e até chegar ali em 1850, que foi quando começou a Revolução Industrial e que mostrou ali um aumento gigantesco até 2020, né? De 1850 a 2020, a gente ultrapassou uma barreira nunca vista, né, nesses 2000 anos aí, né? O que aconteceu de 1850 até 2020 foi inimaginável, porque aqui nesse primeiro cenário,
né, que aqui o gráficozinho traçou aqui em verde, ele mostra que isso seria um cenário se não o homem não tivesse interferindo no aquecimento da Terra. Então, seria praticamente linear, e até essa sombrazinha verde aqui, ela mostra que poderia até haver variações, mas que não sairia dessa constante, né? Nesse segundo risquinho aqui que está sendo formado, é uma projeção feita por computador, né? Então, colocando ali o que poderia acontecer se o homem interferisse num cenário assim de progressivo, né, de emissões de gases de efeito estufa. E esse terceiro risquinho aqui que está subindo, ele mostra o que realmente aconteceu e que, né, a gente sabe que não vai ter como frear isso de maneira brusca, seria quase que uma utopia, né, a gente dizer, não, vai acontecer agora, né? Porque a gente só vê o nosso sistema econômico acontecendo e não trazendo nenhuma novidade aí em relação a mudanças, né? Bem, esse aqui é um cenário, né? Então, que é real, que a gente já está vendo acontecer. A IPCC traz outros gráficos, né? Mostrando também as emissões de como está hoje, né? O cenário de emissões de como está hoje. E, por incrível que pareça, tem gases, né? que são emitidos pela indústria, até é engraçado dizer, mas que estão até ajudando a diminuir as emissões, né, a radiação do Sol, né, a incidência da radiação do Sol na Terra, então está ajudando até a frear um pouco, mas que isso, ao longo do tempo, acaba sendo muito ruim, né. E outro ponto, né, que o terceiro ponto mais importante que o relatório traz, é que essa nossa compreensão, então, do clima, né, incluindo essa conexão com os eventos meteorológicos extremos, ela precisa ser mais forte do que nunca. Porque a gente precisa entender que isso aqui está acontecendo, né? A gente precisa entender que está aqui, ó, acontecendo uma redução dos glaciais, das geleiras, né? Ela está acontecendo de maneira muito rápida, né? Nos últimas décadas, isso aconteceu de forma que não se aconteceu em 1000 anos, né? O derretimento das geleiras aqui, por exemplo, não se vê em 2000 anos, isso acontecendo, né, de 1950 para cá, né? O aumento do nível do mar, né, que está subindo de maneira muito expressiva, o que não acontece em 3000 anos, e assim como acontece com o aquecimento do mar, né, que também em 11.000 anos nunca foi visto. E o quarto ponto é que que as mudanças, elas estão sendo vistas, né, sem precedentes na história recente, né, e que elas afetarão a todos no globo. Então, isso a gente está vendo aí com os eventos extremos, né, que estão acontecendo, a gente viu os casos de incêndio, enchente na Europa, mais de 1000 mortos, aliás, mais de 1000 pessoas ainda estão desaparecidas naquelas enchentes na Europa, na China, e a gente está vendo que todas as regiões habitadas do globo estão sendo afetadas. E quando a gente fala aqui da América do Sul, que é onde está acontecendo, onde se concentra a maior produção de alimentos, né, a preocupação ainda é maior, porque nós precisamos, então, de alguma maneira, pensar nesse futuro que não é tão distante assim, futuro próximo, né, a nossa segurança alimentar, como ela vai ficar. Então, o IPCC também desenha 3 cenários, aliás, 5 cenários futuros aí, um dizendo, mostrando mais ou menos se houvesse aqui, ó, uma redução, né, drástica, e que a gente ficaria ali em torno de 1,5 até 2 graus aqui no cantinho. Esse é o primeiro SSP, que é o primeiro cenário, então, né, socioeconômico e político, que eles chamam, né, que seria, assim, de uma junção de forças para se reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Esse segundo cenário, ele seria, assim, um cenário, talvez, um dos mais
prováveis aqui que a gente vai ver acontecer, se adotarem, né, as medidas. A gente vai ter agora a COP, né, em novembro, e a gente precisa saber, né, se os países vão entrar num acordo aí, né, se os Estados Unidos vai voltar, né, a assinar esse acordo de redução de gases, né, a China, como vai se posicionar em relação a isso. Então, esse cenário 2 aqui talvez seja um cenário possível, né, em relação à emissão de gases de efeito estufa. Esse terceiro, quarto e quinto são os mais desastrosos, então, é aqueles que ficarão ali, a gente ficará em torno de 2,5, 3 graus, até 3 graus e pouco, 4 graus no quarto e no quinto, é algo inimaginável, né? A gente não faz a mínima ideia do que possa acontecer nesse cenário aqui. Então, a gente está falando ali de até 2050, a gente observar, né, essas transformações aqui, e até 2100 isso se concretizar. Então, depende das atitudes que os governos irão adotar, né? E o quinto e último ponto, que é importante de entender, e aí o relatório traz várias informações em relação a cada cenário desse, o que pode acontecer, né, como que isso vai impactar na natureza de maneira muito drástica, na saúde, extinção de espécies, alimentos, enfim, traz muitos cenários e assim muitos deles são, né, preocupantes. E o quinto é que cada fração, então, de aquecimento, né, leva a impactos cada vez mais perigosos, então, e custosos, né. Então, quando trata-se de economia, né, quando se trata de quanto os governos irão ter que desembolsar com as consequências das mudanças climáticas, eu acho que chama um pouco mais a atenção. Então, nesse ponto, o IPCC foi bem... foi interessante, assim, a forma como ele abordou esse relatório, porque parece que é só ali que os governos entendem, né, quando tem que desembolsar para poder consertar o que fizeram. Então, são esses os 5 principais pontos do IPCC, é bem interessante, não tem ainda a versão em português, mas logo já vai sair, daí a gente pode até mandar aqui no nosso grupo, para vocês darem uma lida, por enquanto são alguns pontos, não estão bem formatados. Quem quiser entrar, eu também vou deixar o link no nosso grupo. O site do IPCC é bem interessante, que ele traz agora, eles desenvolveram uma plataforma que você consegue visualizar cenários, sabe? Você pode colocar lá para ver cada cenário desse, né, que eles sugerem e como cada cenário traz essas consequências, assim. Importante, são informações, assim, que são relevantes para a gente. E é importante também dizer que nós só vamos conseguir trazer essas mudanças, né, mudando as nossas atitudes, falando cada vez mais sobre isso e trazendo a importância, né, desse tema aí para a nossa sociedade. Não tem outra forma, a gente só vai conseguir mudar na união de forças. Acho que é isso. Eu só continuar aqui os últimos slides, fazer um resumo, né? Então, coloquei aqui, né, que as alterações climáticas naturais sempre existiram, né? Que o termo, então, mudanças climáticas, esse termo que a gente fala hoje, atualmente se refere ao período dos últimos 100, 120 anos, e que há um consenso científico que a Terra está aquecendo, né? Há incertezas e questionamentos de como são e serão as consequências, né? Embora as evidências são cada vez mais claras nesse novo relatório, né? Não se sabe ao certo os mecanismos de feedback, que é isso, né? Como que a natureza tenta se compensar esses efeitos, né, do aquecimento. Então, a ciência, ela continua estudando, mas ela não tem resposta de tudo, né? Então, a gente não sabe, né, porque cada local é um local,
é uma combinação de variáveis, então não se sabe como que se combinam lá vapor d'água, correntes marítimas, correntes de vento, enfim, né? E que o perigo, né, é o que eles chamam de pinpoints, né, que são pontos de inflexão, ou seria que a partir daquele momento você não tem mais condição de restabelecer o equilíbrio, né? Então, esse sempre é um momento de expectativa, né? Se será que estamos chegando nesse ponto onde não há mais volta, né? Então, enchentes, secas, ondas de calor são os eventos climáticos extremos, né? E aí que entra um pouco mais a parte mais socioambiental, né? Que essas incertezas são também riscos e vulnerabilidades sociais, né? Normalmente, quem está em áreas vulneráveis é que todos vão sofrer, né? Como diz a Vanessa, os efeitos, mas as áreas mais vulneráveis vão sofrer com maior impacto. Então, quem está próximo dos rios, quem está próximo dos mares, né? Enfim, são as pessoas que vão sofrer com maior intensidade isso, né? Aqui é uma parte mais de modelamento matemático, toda vez que se faz previsão, né? Então, previsão do tempo, previsão de clima, você entra em modelamento, né? É o norte, né? O norte, a ciência deve ser considerado. Então, modelamento matemático também é ciência, né? Mas o que nos importa é o que já está acontecendo, né? Os problemas socioambientais já são enormes, né? E aí a gente tem 2 pontos para mitigar, que são dentro desse relatório que o IPCC lançou, ele vai lançar mais outros 2. Um que ele chama de mitigação, né? Que é como que a gente pode combater isso globalmente, né? Mitigação tem a ver com isso, né? Um esforço coletivo global para diminuir esses impactos. E adaptação, aquilo que eles falam, que como que a gente pode se adaptar localmente, né? A esses efeitos. Então, mitigação e adaptação são 2 palavras-chave aí, principalmente para os mais vulneráveis, né? Eu tinha colocado aqui, isso aqui é de uma outra apresentação, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte individualmente, sempre falo disso, né? Fazer isso como comunidade, né? Nossa parte como comunidade, mas exigir a política pública do seu país, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo todo, né? E a gente deve exercer a nossa governança, né? Que é ficar acompanhando se isso realmente está acontecendo, se está mudando, enfim, né? E esse é um dado que eu tinha colocado na Laudato Si, né? Que a Laudato Si fala em aquecimento global 10 vezes, fala em mudanças climáticas 16 vezes, fala em riscos 11 vezes e fala em pobres vulneráveis em 50 vezes, né? Então, o Papa já alerta isso também lá na encíclica. E eu queria passar mais 3 slides só para falar um pouquinho sobre nossa crise hídrica, né? Até ser uma apresentação que vai ser feita uma parte dela, né? Naquele encontro estadual da Pastoral da Ecologia Integral, né? Porque eu acho que a crise hídrica é o efeito que a gente está sofrendo mais fortemente no Brasil todo, né? E aí tem coisas do global e tem coisas do local, né? Eu coloquei aqui quais são as correntes de vento, né? Que massas de ar que incidem no Brasil, porque na verdade quem traz umidade são os ventos, né? E a umidade vem dos oceanos. Então a gente tem uma massa que essa em roxo aqui, que é a massa polar, né? A gente sofreu esses dias aí fortemente ela, né? Que está vendo o polo lá, esfria bastante a gente aqui. Nós temos essa em verde, que são as massas que vêm diretamente do oceano, né? Essa aqui meu pai fala assim, virou vento do mar, né? Vai ficar uma semana garoando, né? Aquela chuva que chove, mas não molha, né? Meu pai fala, virou vento do mar, é esse verdinho. A principal aqui do Brasil é essa que vem aqui em vermelho, né? Faz uma relação com a floresta amazônica, se transforma aqui nesse laranja aqui, e que é a chuva que irriga aqui o centro-oeste brasileiro, o sul e o sudeste brasileiro. Essa é a principal massa de ar, né? Traz chuva para o Brasil, né? Então, e é essa que nós estamos mexendo bastante nela, né? Na floresta. Dizer aqui que a gente sofre alguns efeitos ainda como
o El Niño e a Laninha, né? Isso é uma coisa já nos anos 70, isso era mal explicado ainda, mas hoje a gente já entende bem esses fenômenos. Então, quando a gente tem El Niño, a gente tem bastante chuva no sul e mais seca no norte. E quando a gente está com Laninha, né, que é o caso do ano passado, desse ano, a gente tem bastante chuva no norte e seca no sul. Isso está acontecendo. Só que agora nós temos o Laninha somado ao aquecimento global e somado ao desmatamento de florestas. Então, é combinação de efeitos ruins, por isso a nossa seca aqui. Dizer que, né, eu vou passar num vídeo daqui a pouquinho, que a gente aqui na região centro-oeste e sudeste era para ser um deserto, porque estamos na mesma latitude que o deserto da Austrália, né, o Outback, na mesma latitude que o Kalahari na Namíbia e na mesma latitude que o Atacama no Chile. Mas a diferença é que aqui, né, pela graça do bom Deus, nós temos a Cordilheira dos Andes e uma floresta amazônica que irriga o Brasil, né? Então, por essa condição de relevo, o Brasil aqui, nesse ponto, não é um deserto como é em outros locais. Falar que, então, quem faz essa irrigação são os chamados rios voadores, que a gente vou passar até um vídeo daqui a pouquinho. Isso em termos, né, de chuvas no Brasil todo, né? Mas que a gente também deve cuidar da hidrologia local, né? Não menos importante, né? É impressionante o que está acontecendo, principalmente no Pantanal Mato-Grossense. Saiu hoje até um artigo científico também, e eu acho que o UOL reproduziu, né? Que o Pantanal perdeu 75% da sua água, porque as pessoas lá, os fazendeiros, enfim, estão drenando o Pantanal, né, para deixar aquela terra agricultável, né? E a hora que a gente drena um banhado, esse banhado escorre, né? E essa água era muito importante para manter o bioma, né? Então, a gente chama isso de zonas ripárias, né? É manter a água como ela está, né? O banhado como ele está, ou manter a mata ciliar dos rios. Então, é preciso cuidar do geral, mas também é preciso cuidar das nascentes locais. Então, isso eu só quis trazer aqui um pouquinho, porque não dá a impressão que a gente não tem nada a fazer, né? A gente pode fazer muito nas nossas nascentes, né, locais aqui, né? Então, reflorestamento das cabeceiras, recriação das matas ciliares, né? Plantação de espécies nativas, né, nas zonas ripárias, enfim. É muito importante de ser feito também. E para finalizar, então, vou passar mais um videozinho que fala um pouquinho sobre essa última parte. As chuvas no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil dependem muito da Amazônia preservada. É da floresta que nascem os rios voadores, fenômeno natural que traz umidade para estas regiões. Outback na Austrália, Kalahari na África e Atacama no Chile. O que estes desertos têm em comum além do clima árido? Um olhar mais atento ao mapa mundi nos revela que todos eles estão numa mesma faixa de latitude. Então, o que há de diferente na área entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Atlântico, onde ficam as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil? Aqui, nessa região de São Paulo, deveria ser um deserto, porque é na mesma latitude de outros desertos. Não é. Por que que não é? Por conta da Amazônia, que produz os rios voadores, e da Cordilheira dos Andes. Antônio Nobre, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um estudioso do fenômeno natural conhecido como rios voadores.
A metáfora traduz a existência de rios de vapor d'água invisíveis que cortam os céus do Brasil, fazendo chover em várias regiões. Tudo começa com os ventos alísios que trazem umidade do oceano até a floresta amazônica, a grande cabeceira dos rios voadores. Choveu na floresta, essa água escorre por dentro da floresta, chega no solo, infiltrada, e vai alimentar o aquífero embaixo da Amazônia, que é um dos maiores aquíferos, é maior do que o aquífero Guarani, é um dos maiores aquíferos da Terra. E as árvores que têm raízes profundas, em alguns casos mais de 20 metros de profundidade, elas têm acesso a esse aquífero. Quando não está chovendo, elas estão transpirando continuamente, tá? E elas vão fazer essa transpiração e forma-se um ciclo. Isso vai sendo feito paulatinamente e progressivamente para dentro do continente, até chegar nos Andes. Ao bater na Cordilheira dos Andes, os rios voadores fazem a curva e seguem na direção sul do país. De 70% a 90% das chuvas nessa região toda do centro-sul da América do Sul vem da Amazônia. Para dar uma ideia da dimensão deste fenômeno natural, uma árvore grande, frondosa, com 20 metros de copa, tem capacidade de bombear do subsolo e transpirar, lançar na atmosfera mais de 1.000 litros de água por dia. Segundo os cientistas, se a gente ampliar este cálculo para toda a floresta amazônica, que tem cerca de 400 bilhões de árvores de vários tamanhos, o volume chega a 20 trilhões de litros de água diariamente. É difícil entender essa quantidade, tanto que alguns pesquisadores buscaram comparações didáticas para reforçar a importância dos rios voadores. Eu fiz um cálculo pensando no número de domicílios, segundo os dados do IBGE, do censo, que são 55 milhões de domicílios no Brasil, e eu fiz uma projeção que cada domicílio pudesse ter uma caixa d'água de 1.000 litros. Esse volume de água que sai das árvores na Amazônia seria suficiente para encher todas as caixas d'água de todos os domicílios do Brasil 300 vezes por dia. Antônio Nobre também trabalhou no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e conhece de perto a dinâmica da floresta que está sendo consumida pelo desmatamento e pelas queimadas. A região oeste da Amazônia está bem preservada ainda, né? Já começa a ser atacada, mas está bem preservada. A região leste está detonada. Tem áreas lá que não sobrou nem 10% da vegetação original. E isso a gente está vendo nos dados climáticos. Está mudando o clima. Por exemplo, na região que a gente chama do arco do desmatamento, do arco do fogo, você tem nessa região, todo ano, a estação seca fica maior. Tá? A chuva vem mais tarde. Antes começava lá, antes de ter, vamos falar assim, 40 anos atrás, em setembro já estava chovendo. Hoje, às vezes, entra novembro e ainda não começou a chover. A fumaça das queimadas na floresta também pega carona na correnteza dos rios voadores. Em agosto de 2019, este fenômeno foi tão intenso que chamou a atenção na região metropolitana de São Paulo. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares foram os primeiros a registrar a chegada da pluma de fuligem que fez o dia virar noite na maior metrópole brasileira. Teve um conjunto de eventos que permitiu que isso ocorresse. Primeiro, veio uma quantidade de umidade muito grande vindo do sul, na frente fria. Veio uma quantidade significativa de material particulado vindo do noroeste. Eles se encontraram, aumentou a quantidade de nuvens, que fez com que tivesse uma cobertura muito grande e em São Paulo ficasse escuro, noite, né? Não é só ficar de noite, a eclipse da fumaça. O simbolismo estamos escurecendo os nossos horizontes. A destruição da floresta ocorre todo ano e ocorre há 50 anos. Mas essa destruição vai chegar a um ponto que ela vai passar o limiar, a partir do qual a gente vai perder a floresta amazônica e vamos perder o sistema hidrológico da América do Sul.
Muito bem, acho que era isso, assim, de apresentação. A Vanessa hoje entrevistou o irmão do Antônio Nobre, entrevistou o Carlos Nobre, que é outro pesquisador até mais famoso, entre aspas, que o Antônio. Foi presidente do INPE, né, também. É do painel brasileiro de mudanças climáticas. Então, assim, espero que a gente tenha apresentado, esclarecido, e agora querem trocar umas ideias aí, vamos até onde a gente sabe, né? Acho que nenhum de nós é especialista em mudanças climáticas, mas a gente tem estudado por conta de nossas pesquisas. Espero ter conseguido transmitir aí o que eu sei, né? E, se tiverem perguntas, enfim, mas para nós está bem claro, né, o quanto a Amazônia é importante na redução dos efeitos das mudanças climáticas, bem como no ciclo hidrológico centro-oeste, sudeste e sul brasileiro. Então, eu não tenho dúvida que está acontecendo é reflexo da gente estar usando mal, né, usando mal o nosso território, né, secando o Pantanal, matando o Cerrado, enfim, desmatando a Amazônia. Fica à vontade, gente. Só para complementar esse ponto que o Ricardo falou, né, do Brasil e da Amazônia, né, é um ponto importante. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem assim chave, né, para quem vai discutir às vezes as mudanças climáticas ou temas assim bem difíceis, né, da gente conseguir argumentar o tempo todo, né? E pode ter certeza, a gente quando entra nessa área, a gente precisa estar um pouco mais afiado, né? Porque se você pega, como eu estava falando dos negacionistas, pega um negacionista, eles são afiados para te contradizer, né? Então, se você não está preparado para as respostas, é complicado, né? Você acaba ficando, né, sem ter como responder. Uma das questões que eles gostam de colocar é assim, tá, mas o Brasil, perto dessas potências, a emissão de gás de efeito estufa é muito menor, né? Quando a gente vê aí a China, né? A China são 11 mil gigatoneladas, né, de carbono, né? Os Estados Unidos, em torno de 9, né, gigatoneladas. O Brasil fica ali em torno de 1,5, 2 gigatoneladas, né, de gases de efeito estufa, de CO2. E, tá, perto desses países é menos, com certeza, né? Então, é menos responsável. Então, até a fala do nosso queridíssimo ex-ministro, né, do antiministro do meio ambiente, ele falava assim, tá, eles desmataram, eles poluíram, agora chegou a nossa vez, né, que a gente quer desenvolver, então a gente não chega nem aos pés. Mas qual que é o papel, então, do Brasil? Tudo bem, a gente não tem essa quantidade de emissão, mas a gente tem a maior floresta tropical do mundo no nosso território. E a gente tem uma responsabilidade global. A gente tem uma responsabilidade no controle, né, desse aquecimento todo. Então, a gente detém esse bem mundial, esse bem global, esse bem da humanidade. Esse bem não é nosso, esse bem é um bem do planeta, né? Assim como todos os outros países têm responsabilidade em preservar o meio ambiente, nós temos também e até mais, né? Porque a gente tem aí em mãos a parte da solução, né, desse problema. Então, o Brasil tem papel fundamental, né, nessa questão aí da mitigação, né, do efeito do aquecimento. Esse assunto é um assunto mais técnico, né? Mas é até mais difícil para a gente falar, porque são muitos dados, muitas informações que, no fim das contas, para nós leigos, né? O que interessa é a gente precisa cuidar do meio ambiente,
a gente está, sim, sentindo já os efeitos desse aquecimento, enfim, que às vezes a gente não para pensar como a gente está sentindo, mas como vocês bem falaram, hoje a gente tem aí o racionamento de água, que é um reflexo muito claro, ainda que não diretamente, indiretamente de todo esse processo de aquecimento global e, enfim, de mudanças climáticas, de tudo que a gente tem falado, né? Então, acho que, no fim das contas, o que fica, o que deve ficar, enfim, para a gente é essa responsabilidade individual e coletiva com relação ao meio ambiente, né? É o cuidado que a gente tem falado aí ao longo de todos os dias, de economizar água, economizar luz, de reaproveitar as coisas, de tentar buscar produtos mais sustentáveis, evitar o consumismo, são as condutas individuais, e tentar, de alguma forma, e essa é a mais difícil, mas também bem necessária, de trabalhar o coletivo, né? Educando, sim, porque a educação é extremamente importante. Nós fomos deseducados no sentido de que a gente pode gastar o que a gente quiser, né? Então, a gente precisa, as próximas gerações precisam ser reeducadas para até 2000 e... Quando, Vani? 2100, que você falou que tem que ter revertido, então a gente precisa educar os que vêm para quê? De uma forma diferente, né? E tentar, dentro do possível, voltando também um pouco nos últimos encontros ali, fazer aquela correção fraterna, né? Mostrar o erro, mostrar as coisas sem afrontar, porque às vezes a gente faz o efeito rebote, né? Mas tentando propor mudanças, enfim. E aí que é a treta, né? Que é a parte mais difícil. Isso aí. O mais engraçado, né? A gente pode dizer, né? O mais curioso é que mesmo quem está se aproveitando disso rapidamente, né? Vai precisar, né? Porque a água é uma coisa, é um bem tão precioso, tão necessário, né? E eu vejo assim, mesmo para o agronegócio, né? Quem é que produz sem água, né? Vai achar a irrigação da onde, né, se não tiver água? Então, isso que não entra muito na minha cabeça, assim, como a gente pode ser tão irresponsável, né? Com o nosso futuro mesmo, né? Porque... É que acaba sendo um egoísmo tão grande que assim, enquanto eu tô vivo. Depois, se eu não tô mais, o problema é de quem fica. Às vezes não pensa nem no filho que pode vir a sofrer. Se a gente já está sofrendo um racionamento de 36 horas e 3 dias sem água, enfim, essa coisa arada toda, imagine quem vem para frente se continuar nesse ritmo, né? Então, é um egoísmo tão absurdo que enfim, eu tenho, assim, uma coisa que, ao longo do tempo, piorou, é essa questão aí do egoísmo. E a pandemia também aflora muito isso, que fica cada um na sua, a gente não é nem obrigado a conviver com o colega de trabalho, com as pessoas da igreja, porque a pandemia nos força ao isolamento, né? E isso acaba piorando em alguma parte, porque nós não somos nem obrigados a viver em sociedade mais. Agora a gente vive só no computador. Então, a evolução, né, tecnológica já trouxe um pouco disso. E a pandemia piorou nesse sentido. Então, é uma luta também nessa parte da educação das gerações futuras, não só a consciência com o meio ambiente, né, mas a consciência com o social, que é, como a gente também vem falando, uma coisa não tem como estar afastada da outra, né? A gente não fala mais só em meio ambiente, a gente fala em socioambiental, porque o problema afeta... O social afeta o meio ambiente e o meio ambiente afeta o social, não tem como, as coisas não têm como ser separadas, né? Como o Papa também fala bastante e deixa muito claro isso na Laudato Si. Então, é isso, gente. É treta. Paula, Aline, Maria Cecília, Dona Estela, Cíntia, todo mundo aqui. Eu quiser. perdi a metade que tive que sair, mas depois eu assisto para recuperar. Mas, assim, uma coisa que, pegando aqui o final aqui, que eu fiquei pensando foi,
eu digo a gente porque eu me coloco na situação de que ainda a gente está aprendendo para modificar, para ficar ainda melhor, como esqueci o nome dela falou ali, na questão da reeducação, né, que a gente vai ter que reaprender a fazer o que a gente já fazia tempos atrás e tudo mais, mas assim, é como se o mundo inteiro tivesse ganhado assim bilhões, trilhões na loteria, e daí, de repente, está gastando sem ter consciência, e de repente a conta vai zerar, e daí vai falar, nossa, mas o dinheiro acaba, porque não investiu, porque não fez um trabalho ali para fazer uma plantação do dinheiro, para aquele dinheiro render e render mais, e é nessa analogia que eu vejo como as pessoas estão tratando hoje a questão, hoje não, né? Já vem tratando há muito tempo a questão ambiental, junto com a economia e com tudo mais que é importante para a nossa sobrevivência, é importante para o nosso desenvolvimento e crescimento, mas, ao mesmo tempo, também é extremamente perigoso pelo fato de não ter consciência plantada, ninguém está pensando que isso vai acabar, já está, né? Eu vi no jornal que parece que vai começar racionamento de energia, né? Por conta da água, né? Que não tem água, vai começar a afetar já na questão da luz, da energia, então, nossa, eu fiquei bem assustada, gente, com essa aula de hoje. Eu fiquei, nossa, porque a gente vê no jornal, eles passam ali, mas você fica assim, né? Ai, será que é tanto assim? Será que não é? Agora, quando você pega ali, né, aqui, vocês explicando de uma forma tão, assim, fácil para a gente que é leigo nesses assuntos, assim, entender mesmo. Ai, gente do céu, fiquei com medo. Mas a gente vai ter que encarar, e que nem a Vanessa falou, a gente tem que ter conhecimento para poder enfrentar as pessoas que têm conhecimento. Os negacionistas, eles sabem que isso é errado, eles não são ignorantes, eles sabem. Só que eles têm argumento para conseguir destruir aqueles que têm argumento e que sabem da verdade. Então, a gente tem que... sei lá, gente, eu penso que tem que ir pelo caminho, primeiro você tem que saber, para daí você conseguir, entendeu? No argumento, convencer as pessoas que muitas vezes vão estar ali, às vezes até assistindo um debate teu, às vezes até, sabe? Tipo, as pessoas, para plantar dúvida na cabeça dessas pessoas, as pessoas falam, não, será que é? Será que é aquele cara que está falando com tanta convicção? Será que é isso mesmo? Para daí, a partir daí, sei lá, fazer alguma coisa mais assim. Assim, Aline, sobre esse negócio dá medo, né? Não tenha dúvida. Mas eu tenho a esperança, assim, de que bateu a consciência, sabe? Porque eu vejo que quem já está sofrendo mais são os países ricos, né? Você pega lá, os incêndios nos Estados Unidos são maiores que os nossos, né? Os eventos extremos na Europa são maiores. Então, eu vejo que está batendo primeiro, desculpa a expressão, na bunda deles primeiro, sabe? Então, desculpe falar assim. Então, eu vejo, e acho que eles se ligaram que se não derem uma invertida agora, como a Vanessa falou, ainda você, mesmo que se freasse, né, emitisse zero, o trem estava tão acelerado que ele vai um tempo até, né, ele diminuir a velocidade. Mas eu acho que eles já chegaram a essa conclusão, né, os países ricos principalmente, que é preciso fazer alguma coisa, é preciso mudar pelo menos a fonte energética, a matriz energética, né? E aí a questão mais do desmatamento é uma coisa muito nossa, né? Porque eles já desmataram tudo que eles podiam, então essa cabe a nós, né, Brasil aqui, porque é o que a gente pode fazer de mais profundo é parar com o desmatamento queimado aqui, né? Nós emitimos 2 bilhões de toneladas, né? Só que quase 850 milhões é desmatamento. Então, metade do que nós emitimos, nós somos o 5º maior emissor, mas somos o 5º porque a gente desmata e queima. Esse é um papel que a gente tem que fazer aqui no Brasil.
Aline, e essa, acho que a dona Estela está querendo falar. Aline, essa questão do conhecimento, né, de você, a gente não precisa deter toda a informação, né, e é impossível também, quando você, em relação a questões ambientais, é muito difícil você saber tudo, quase que impossível, né, até a gente que faz aí um trabalho interdisciplinar, que tem que estar ligado com todas as áreas, é muito difícil, mas o que é importante para a gente aqui, que está fazendo um trabalho de base, um trabalho, assim, de sensibilização, né, de outras pessoas. É importante a gente terem, assim, a consciência de que esse é um problema real, né? Não é um problema para o futuro, é um problema que está acontecendo. Não é uma questão só para as gerações futuras, é uma questão para nós. Eu acredito que todo mundo aqui vai viver mais 20 anos, e a gente vai viver 20 anos vendo essas coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. E se a gente não fizer algo para parar isso, só vai piorar. E aí, sim, as gerações futuras vão ver a coisa muito pior. Então, é muito difícil a gente ter, assim, deter todo o conhecimento para poder debater profundamente, né? E os negacionistas é isso mesmo, eles são bem preparados mas a questão é que eles estão sem argumentos hoje, né? Tá tudo muito claro, tá tudo muito óbvio, né, e que está acontecendo as coisas, a gente está vendo, não tem como negar isso, né, eles gostam de dizer que isso são fenômenos naturais, mas ao longo da história, como o Ricardo mostrou ali, né, os gráficos, isso nunca aconteceu na história, né, climática. Então, a gente acelerou, por coincidência, né, uma coincidência, que não é coincidência, mas obviamente começou a acontecer depois da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a surgir, queima de carvão, enfim, combustíveis fósseis, tudo isso, então, tá ali, é muito óbvio. Então, isso é uma questão que nem os negacionistas podem não admitir. E, geralmente, os negacionistas, eles estão, assim, com algum interesse, estão infiltrados em algum interesse, geralmente econômicos, né? Então, a gente vê aí muitos negacionistas do clima, aliados aí com a indústria farmacêutica, né, a indústria dos agrotóxicos, com as indústrias agrícolas, né? Então, conheço aí cientistas que dão palestras, assim, né, em nome dessas indústrias, reúnem lá N fazendeiros lá, fazem as convenções, né, agrícolas, e que vão muitos fazendeiros, e aí eles ficam lá, isso é tudo mentira, é coisa, invenção da mídia, isso é para a gente não expandir os nossos negócios, isso é para não... Eles estão falando de mudanças climáticas porque isso aí é uma forma de, né, de combater o desenvolvimento, enfim, são esses os argumentos que eles trazem. Infelizmente, eu tive a oportunidade de assistir uma sessão horrenda dessa, né, e é terrível, assim, os argumentos que eles usam geralmente estão ligados ao sistema econômico, né, produtivo. Então, às vezes a gente não precisa de tantos termos técnicos, mas basta a gente estar ligado aí com o que está acontecendo, né. Basta não acreditar nele, já tá bom, né? E basta não acreditar neles, basta a gente saber também onde procurar informação, né? E desconfiar sempre. Depois que destruir tudo, vão comer dinheiro só, porque daí o dinheiro que eles guardaram, porque daí não tem mais nada, não tem água, não tem comida, não tem nada, daí eles vão comer o dinheiro que eles guardaram. E nós vamos ter que comer também, né? O dinheiro guardado. Eles... Verdade. Mas sabe que eu assisti esses dias um documentário, não sei se vocês conhecem. Quando dá aqueles temporal, quando dá aquela seca, corte tudo, destruam tudo, destruam tudo. Maria Cecília. Então, é o seguinte, vocês falando, até ela falou de alimentação e tudo, né? Eu assisti recentemente aquele documentário do Leonardo DiCaprio, Seremos História, que é um questionamento, né? Será que seremos história ainda?
Então, eu pude ver assim que muita coisa que vocês falaram também, já apresentaram nesses nossos encontros, essa questão da água, que 80% parece que vai para o gado, né? Para a agropecuária. Então, a questão do gado, nós falamos muito dos recursos hídricos, a falta de água e tudo, mas o gado que consome muito. E além de consumir muita água, eles também são corresponsáveis pelo efeito estufa, né? Pelos gases que emitem e tudo. Então, o que implica isso? Implica, primeiro, em uma mudança de hábitos alimentares para nós, né? Estamos acostumados a comer carne, né? Muita gente não passa sem carne. Então, o gado é o responsável, e o valor econômico aí, os fazendeiros de gado aí são responsáveis por esse consumo exagerado da água que vai, não tanto para os humanos, mas para os animais, né? E também a monocultura, né? Porque nesse documentário ele mostra acho que, não sei se é a Indonésia, algum país, que eles descobriram lá uma planta, não sei se era, que eles faziam óleo de palma, alguma coisa, e viram que dava dinheiro, então eles plantaram só aquilo. Então, exauriu o solo e também faltou alimento de outra forma, né? Então, o valor econômico também é um inimigo muito grande, assim, do ser humano mesmo. Ele traz valor, agrega um valor num produto, ao mesmo tempo que ele deixa de produzir uma coisa que é necessária também, né? Então, eu achei bem interessante esse documentário dele, ele está muito envolvido nessa questão ambiental, né? Sim. Porque tem outras produções dele também, né, do Leonardo DiCaprio. Verdade. Então, você veja que a gente também tem que estar disposto a mudar os hábitos alimentares para contribuir para essa diminuição do efeito estufa, né? É uma coisa tão simples. Eu preciso. Eu não abandonei a carne ainda, Maria, mas vou tentar. Eu fico feliz que as crianças aqui em casa já não comem carne, mas... Então, a gente... eles não... Eles estão, assim, bem desligados da carne, não gostam. E... Eu como no lugar deles. O Ricardo está comendo no lugar deles e eu estou tentando abandonar o mais rápido possível. Infelizmente, né? A gente foi criado assim, né? A gente sempre teve essa questão da carne como algo que não pode faltar na mesa, né? Mas diminuir, né? Se a gente não consegue parar de vez, diminuir. Diminuir um pouco, né? Nos nossos hábitos a gente muda também o mundo, né? Mas agora tem até uma piada que uma pessoa foi se confessar e pediu para o padre assim: padre, é pecado comer carne na Semana Santa? O padre respondeu: era pecado, mas agora é milagre. Mas a grande questão é o equilíbrio, né? Não quer dizer que tenha que parar de comer carne, é só ter um equilíbrio. Não precisa comer um monte todo dia e, né? Verdade. O equilíbrio das coisas, né? É difícil a gente achar o equilíbrio. Paulo, Rejane, vocês não falam nada. Digam lá. Estou aqui só apreciando. Vocês estavam falando dos negacionistas, né? Eu gosto de falar que contra fatos não há argumento, não há argumentos, né? Então a gente está aí com cientistas com os fatos comprovados e nós argumentamos, né? Então... mas como a ciência não explica tudo ainda, né? E aí eles se valem dessa falta ainda de algumas comprovações, enfim. A gente já tem muitas evidências, cada vez maiores, né? Nós estamos vivenciando evidências, né? Mas então, a gente passou mais ou menos aquilo que a vacina passou. Será que vai funcionar? Será que não é aquela coisa que tinha, né? Ou que um determinado remédio funcionava e não tinha comprovação ainda se funcionava ou não funcionava. Então, com mudanças climáticas é mais ou menos a mesma coisa, mas cada vez mais dados evidenciando que elas estão acontecendo, enfim. Né? Sim, vale também lembrar que, por conta disso, muitas pessoas vão desencadear vários tipos de doenças, né? Já que você comentou em vacinas, né? Meu filho é uma delas, ele tem asma. Então, desde os primeiros minutos de vida dele, a gente já teve que correr com ele por conta disso. Ele nasceu no tempo normal. Então, é bem complicado, né?
Quem é da área de saúde, né? Toda vez que a gente está avançando mais nas florestas, a gente está acessando organismos que não eram conhecidos, né? E aí a gente está tendo contato, né? É uma das teorias, né, de onde saiu o coronavírus. Com certeza vai né? desencadear alguns outros vírus, bactérias e etc. E que vão acabar nos afetando também. Isso. Então, são Hoje pontos tinha bem até, importantes. será que o próximo ou, entre aspas, coronavírus não vai vir aqui da Mata Atlântica? Alguém estava falando da disso. floresta tropical, né? Da floresta tropical. Pode ser. Vai saber. Pode ser. Mas no mais agradecer vocês dois por terem disposto o tempo de vocês para explicar para a gente, me fazer relembrar também, porque eu não sou da área de mudanças climáticas. Então, mais agradecer mesmo vocês por terem explicado tão bem e trouxeram aí também os últimos relatórios aí para a gente dar uma olhada e ficar bem alerta. E é isso, eu acho que o trabalho de formiguinha agora tem que ser bem mais acelerado, né? Isso. Mas é isso. Temos que ser formiguinhas com asas. Exato. Formiguinhas com asas. Paulo, alguma coisa? Sim, bom, teoricamente aqui no Brasil a gente tem uma legislação boa, né, voltada para o meio ambiente. Mas a gente tem visto nos últimos anos que as regras têm sido quebradas, né? Isso aí está prejudicando, né, todo o ecossistema. Pode falar. Não, você está falando de legislação, é que o que está se fazendo é pensado, né, tirando o dinheiro de quem fiscaliza, né? Então, é um desmonte bem pensado. Isso. Eu estava lembrando também de um filme bem antigo que se chama Fume, por Favor. Não sei se vocês já viram esse filme. Sim. Então, na verdade, esse filme ele é ao contrário do que a gente tem visto com a legislação, né? Ele usa de argumentos, né, dentro da lei para dizer que o filho dele vai poder fumar quando ele desejar, né? E a impressão que a gente tem é que eles querem apresentar esse tipo de argumentação para a gente, né? Como se fosse tudo o que eles estão fazendo para desmatar, né? Então, como se fosse tudo dentro da lei. E é nesses pontos que a gente tem que ficar atento, né? Para tentar reverter. É esse tipo de argumentação que a gente tem que ter, né? O caso do fumo é bem o que a gente usa porque por muitos anos a indústria tabagista ela pagava cientistas para dizer que não ia acontecer nada, né? Que as pessoas não ficavam doentes por fumar né? Até que chegou um momento, como disse, né, a Rejane, a Aline, que não tem o que fazer, né? Os fatos são tão, né, os argumentos são tão grandes que não tem o que fazer. Mas por muitos anos a indústria tabagista ela negou, né, fazer um trabalho de negacionismo dos efeitos. E é bem o que acontece com mudança climática. Nós já chegamos nesse ponto, né? Que não tem, né, como negar, né? Não tem mais. A gente chegou nesse ponto que agora, daqui para frente, ou a gente muda as coisas, como foi feito aí com o tabaco, né? Ou, né, começa a ficar impensável, né? Como que a gente vai sobreviver, né, desse jeito? E até tinha um ponto que eu ia falar. E você falou, né, de legislação. Hoje o professor Carlos Nobre, né, entrevistei ele até para minha pesquisa, e ele falou o seguinte, que teve uma vez que ele foi chamado para uma reunião com uns candidatos, né, para a presidência, e esses candidatos queriam falar sobre política ambiental para colocar lá nas suas propostas, enfim, e aí ele começou a falar de mudanças climáticas, aí de repente um dos assessores levantou e falou assim, não, espera lá, nós não podemos
falar sobre isso, porque nós vamos ficar contra, né, os nossos apoiadores lá, né, que são da indústria do petróleo, que são do minério, né, então como é que a gente vai ficar contra esses caras? É melhor a gente não falar sobre isso, não vamos falar sobre isso. Então, disse que ele pegou e levantou e foi embora, falou, como que a gente traz mudanças, né, a partir disso, né, se a questão econômica sempre vai falar mais alto. Então, são essas mudanças nossas, né? Ou a gente, como sociedade, se mobiliza e fala, não estamos satisfeitos, ou, né, eles vão continuar com esse tipo de pensamento, né? Que beneficia a poucos e a gente que arca com toda a consequência disso tudo. Né? Muito bem. Esse estudo que saiu do Observatório do Clima, com aquelas 87 ações para os municípios, eu dei uma lida ali, algumas são assim, me parecem bem distantes, né? Uma coisa mais... Bem amenas, assim, né? Né? Vocês chegaram a ver? Não, eu vi ontem, até estava assistindo, até provoquei no grupo ali, né? Na Globo News. Mas o Observatório do Clima faz um trabalho bem feito, até esses dados que tem de emissões ali são do Observatório do Clima. Eles fazem um trabalho bem bacana. O Tasso, né, que é aquele que deu entrevista, sempre dá entrevista na TV aí, é um cara muito sério. E eles fazem um trabalho muito sério. Mas eles estão ali apontando pequenas saídas, né, para as cidades, que é reflorestar, hortobotânico, enfim, né. Eu acho que são válidas, assim. A gente tem que trabalhar do global para o local, né. Então, as duas coisas são válidas. Mas é claro, não adianta você fazer pequenas coisas e não cuidar do grande, né? Então não tem sentido. Que é o desmatamento. Né? Não cuidar do desmatamento não faz sentido, né? Agora, as pequenas ações, desde uma cidade, comunidades, são importantes também, né? A gente cuidar das nascentes, a gente, né? Enfim, tudo isso é importante. Então, acho que eles trabalharam mais nessa linha, né? Acho que de pequenas, assim, de mobilizar as pessoas para o pequeno, né? Porque às vezes é o que a gente tem como fazer manualmente, né? As nossas coisas. Mas a gente tem que batalhar pelas políticas públicas sejam cumpridas, né? Aquilo que o Paulo está falando, exercer nossa governança. Né? É difícil, é um tema bem difícil. Né? Ali uma delas, eu estava lendo, são vários segmentos. E uma delas é com relação a transporte. Por exemplo, pensando em Curitiba, as vias onde tem transporte público, vou colocar a minha aqui, Padre Anchieta, na ideia de um novo empreendimento, né, um prédio para moradia, apartamentos, não poderia ter o número de garagens correspondente ao número de apartamentos. Por quê? Para que as pessoas usassem, né? É lógico, o ônibus, né? Da rua. Mas aí eu estava discutindo isso com meu filho. O quanto ficaria, né? O quanto custaria um empreendimento onde não se poderia colocar o teu próprio veículo, né? Você teria que guardar o teu veículo longe, porque ali você não trabalha perto. Assim... É como você falou, o problema no Brasil é o desmatamento, mas com toda essa parte de governança das empresas, do Estado, das políticas públicas, me parece, eu sou bem leiga, tá, Ricardo e Vanessa? Talvez até esteja atrapalhando a aula de vocês, mas assim... parece inviável, me parece tão distante se preocupar, por exemplo, com um empreendimento em uma rua que tem um ônibus. O que isso efetivamente vai trazer de ajuda, entende? Porque me parece que a pessoa que morar ali vai pôr o carro na rua seguinte, ou na travessa, ou
Eu Esse é um concordo. detalhe, tá? Você entendeu onde eu quis chegar? Não, eu acho que entendi. o jogo é tão maior, é tão Eu sou bem grande. pragmático, nem que nem você, assim, às vezes eu já eu já quero atacar o que mais dá resultado, assim, né? Então, Claro, e me né? parece assim que isso tem um jogo de interesses por trás, né? Sim. Me parece assim, cara, não adianta fazer isso, mas tem um fundinho de adianta, porque daí você vai criando a consciência, sabe? Você vai criando a Ah, sensibilização sim, nesse sentido, nesse né? E sentido, daí, sim. então, aí às vezes cuidar da Amazônia tá tão longe, né? Daí você não cuida nem da Amazônia, nem do local, então, Nem de perto, verdade. Mas eu às vezes penso que nem você, assim, pô, larga tudo isso aqui, vamos evitar que lá, né? Que lá que é o que importa, mas tem o fundo aqui de fazer sentido no local. Assim. Uhum. Ok. E obrigada, viu, pela aula. Perfeita a aula de vocês. Bem. Gente, Risoleta, chegou aí, Risoleta. Irmão, eu não sei mexer nesse negócio aqui de jeito nenhum. E não tem nenhum dos homens aqui agora para me ajudar. Então, eu estava numa reunião das SEBs, das comunidades de base, agora planejando o grito dos excluídos ali naquele acampamento que tem em Campo Magro, né? Acampamento Boa Nova, Boa Esperança, né? Então, a gente estava planejando esse grito lá, no dia 7 de setembro. E começou às 7h30, mas acabou muito tarde. E aí eu não pude entrar. Mas como fica gravado, né? Depois eu vou subir lá, daí você consegue baixar e assistir. Eu quero ver, eu quero acompanhar, porque eu não... Lamentavelmente, aí para entrar foi um sacrifício. Fiquei pelejando, botei primeiro um monte de números. Entrei aqui no celular, mas no iPad eu não consegui entrar no Zoom. No Meet eu já entro fácil, mas no Zoom não consegui. Botei tanto número, Ricardo, que tinha tanta letra maiúscula, letra minúscula, e não dava certo a se senha. for escrever aquelas... Né, certo, depois só clicar em cima. O próprio celular resolvi botar o dedo no lugar. Essa Risoleta que eu conheço. Olha o desenho, né? Não aparecia jeito nenhum. Aí fui pelejando aqui, até batia num lugar, batia no outro. Ai, que sarro. Mas eu gosto muito da fala de vocês. Muito importante mesmo. Obrigado. Importante. Não sei se Cíntia... Quem não cuida do quintal da sua casa jamais vai se preocupar com a Amazônia. Jamais. É verdade. Acho que tem esse sentido da coisa. Não cuida da rua que mora, não cuida do quintal da sua casa, não planta uma árvore, um pé de nada, nem de couve, né? Então, não vai cuidar da Amazônia, vai botar fogo no Natalzinho. Quarta-feira nós temos um encontro com a professora Maria do Rosário, ela fala muito sobre isso. A educação, quando ela começa em casa, né? E como está faltando isso, né? Esses valores a partir da nossa educação familiar, que vai perpetuar, né, na família, vai passar para os filhos, enfim, e como que isso reflete na sociedade. É o básico, né? Acho que está faltando muito isso no mundo, não digo nem só no Brasil, né? Está faltando isso no mundo. Essa pandemia veio para mostrar isso, né? Muito escancaradamente, né? Como que o ser humano não está se importando mais tanto com o próximo, né? Nem consigo mesmo. Então, é uma responsabilidade. Mas isso tem muito a ver com a questão de geração. Como é importante a questão das gerações, porque a minha mãe conviveu num tempo que não tinha água, luz, barará, né? Enfim, cresceu nesse período, então teve que aprender já crescia cuidando, tendo uma responsabilidade com o meio que se vivia e tudo mais. Ela passou esse ensinamento para a gente. E se a gente, agora, essa geração nossa, não passar para as crianças, para os adolescentes,
eles não vão ter o que passar e vai se perder, né? Tipo, como uma coisa que eu tenho pensado, como é importante a gente cultivar, né, o conhecimento das gerações, né? Claro, o que é bom, e ter o conhecimento do que não foi bom para não reproduzir isso, é muito que hoje a gente está vendo muito, né? É questão de geração. Queria dar parabéns para a Vanessa e para o Ricardo, dizer que vocês são 2 abençoados. Claro, vocês estudam, trabalham dentro disso, mas assim, por terem se disponibilizado do tempo de vocês para estar tendo paciência de ensinar a gente, vir aqui falar. Gente, Imagina. Isso não tem preço que pague. Então, minhas orações para vocês sempre. Assim, muito obrigada mesmo. Cíntia, você quer falar, Cíntia? Acho que sim. Então, estou me pendurando aqui entre as telas, mas muito parabéns para vocês dois. Realmente, conhecer esses detalhes, realmente, ler muito. Eu não estou ouvindo. Acho que não. E uma coisa que eu tenho que passar para os meus filhos aqui... Cíntia! Nós não estamos te ouvindo, Cíntia. Tá cortando. Quando você chega pertinho, dá para ouvir. Mas quando se afasta um pouco, não dá. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Então, daí eu estava dizendo para os meus filhos, né? A questão é de saber, a gente também saber votar. Não estou ouvindo. Porque a gente tem que estudar, eu sempre falo para eles. Você tá ouvindo? Não estou. Cíntia, nós não estamos te ouvindo, não está saindo o teu som, meu Deus. E agora? Agora sim. tá. Acho que você estava espelhando a TV, talvez, por E isso. agora? Agora sim. Desapareceu tudo. Estamos te ouvindo. Pode falar. Não dá certo. Estamos te ouvindo agora. Tá boa a tua voz agora. Pode Não deu. falar. Não aparece? Não ouve? Agora sim, Estamos pode te falar. ouvindo. Acho que ela que não nos ouve agora. Só um minutinho, eu vou chamar a criança. Mas estamos te ouvindo, pode falar. Pode falar. Veja aqui, filho. E agora? Sim. Estamos te ouvindo. Eu não ouço eles, filho. E nem eles a mim. Ela que não está nos ouvindo agora. Agora sim. Beleza. Sim. Então fala. Não, é que eu estava falando assim, que é interessante a gente passar para as novas gerações, que nem eu passo aqui para os meus filhos, que eles têm que saber votar também, né? A gente tem que saber votar nos nossos vereadores, nossos deputados, porque vê no plano as diretrizes deles, né? O que eles têm, o que eles propõem nessa área de meio ambiente, o que eles vão fazer, e a gente também poder cobrar isso, né? Que é uma forma de formiguinha, mas que a gente consegue, de alguma forma, que os governantes também pensem sobre isso, né? Por exemplo, eu sou muito adepta ao Gora, independente de qualquer coisa, partido, coisa assim, mas eu gosto do trabalho dele referente a isso, a mobilidade urbana que o Gustavo Frutti também faz, e vários outros, então a gente tem que também pensar nisso e cobrar deles, né? Sim. Tem que estar lá no plano e tem que saber se eles vão fazer o plano, né? Depois. Exatamente. A nossa responsabilidade política está aí, né? A gente coloca no poder, mas mais do que colocar no poder, depois é cobrar, né? Que eles executem aquilo que eles prometeram, né? Então, a nossa responsabilidade é sempre essa. Gostar do plano, se identificar com o plano de governo,
mas acima de tudo é cobrar que aquele eu ajudei a colocar lá faça aquilo que ele prometeu, né? Então a gente não ter esse vínculo afetivo com o nosso candidato, mas sim ter esse vínculo de cobrança, de compromisso. Uhum. É isso. Mais uma vez, parabéns para vocês. Poder passar para nós essa importância, esclarecer para nós coisas assim. Eu sou leiga nesse assunto, mas, né? Espero que a gente tenha conseguido. É. E desculpe eu também gostei muito também dessa apresentação aí, porque não tinha sido tratado das mudanças climáticas, né? Especificamente, não. Eu estava ansiosa por ver essa parte aí também. Tá bom. Desde que o meu netinho falou aí nas mudanças climáticas, eu fiquei assim bem interessada. E a explanação de vocês foi muito boa. E também eu gostei daqueles gráficos, né, Ricardo, que você apresentou, de ver como todos esses organismos internacionais, tipo a NASA e outros que eu não lembrei, não anotei aqui, eles todos mostram o mesmo gráfico, né, com pequenas variações. Então, isso que a gente tem que dizer, contra fatos não há argumento. Então, é isso aí mesmo. De aquecimento não tem o que se falar. Né? A gente fica naquela dúvida, como é que vão ser as mudanças, né? Porque não, como são muitas variáveis, a gente não consegue, a ciência não consegue explicar todas ao mesmo tempo. Cada local do mundo tem um clima, né? Que combina umidade, latitude, enfim. Então é difícil um modelo que explique bem todo, mas a ciência está evoluindo cada vez mais, a gente percebe, né, o quanto essa convergência, né? Sim, de aquecimento, sim. Né? Essa figura está no site da NASA. Lá no site da NASA. Ele é tirado do site da NASA. Essa figura. É muito bom. Ricardo, obrigada a você, a Vanessa. Eu tenho certeza que o estudo que vocês estão fazendo, as teses de vocês vão ser brilhantes mesmo. Vão contribuir bastante aí para a ciência. Obrigado. Obrigada, Maria. Se alguém quiser fazer uma oração, Risoleta, você que chegou atrasada, vai ter que fazer oração para nós. Fazer uma oração, né? Para a gente encerrar hoje. Eu não sei se peço ou se agradeço. Fazemos dois. Então, eu quero pedir à Santíssima Trindade que nos abençoe, nos guarde e nos defenda do coronavírus. Agora de noite eu vi uma mensagem de uma enfermeira dizendo que 5 hospitais de Curitiba estão lotados, não tem vaga mais. 5 hospitais de Curitiba. E a coisa está muito, quer dizer, espalhada, o vírus está tomando conta. E muita gente não está se cuidando. As escolas estão funcionando, as crianças estão indo. Se nós mesmos, já que a gente está falando de clima, de mudanças climáticas, e junto com isso vem as doenças, né? Vem as doenças. Então, que Deus nos proteja, nos guarde, nos ajude a adquirir uma consciência de responsabilidade para poder se cuidar. Os bares estão cheios de gente, os restaurantes, as pessoas fazendo festa, se aglomerando e a doença se alastrando. Né? Então, agora de noite, lá na outra reunião que eu fui, falaram de 132 mil crianças órfãos da Covid. E aí uma médica colocou que tinha uma criança, um menino de 9 anos, que morava com a avó e a mãe, não tinha mais ninguém por ele. E morreu a mãe, e morreu a avó, e agora o Conselho Tutelar está tomando conta dessa criança, desse menino. Então, a gente, às vezes, pensa no número das pessoas que morreram, mas, pessoalmente, a gente
né? As crianças, por exemplo, órfãs. Que Deus nos proteja, que a Trindade Santa nos guarde e nos livre. Nós queremos também agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por essas generosidade de gente jovem como você, Ricardo, Vanessa, e tanta gente por aí fazendo essa ação generosa, gratuita, de nos esclarecer das coisas que nem todos nós temos tempo e vocação, às vezes, para ler, para refletir. Esse momento que você faz isso é um momento sagrado. E nós queremos agradecer a Deus por essa generosidade, essa disponibilidade de vocês e de toda essa equipe que, com sua partilha, enriquece o encontro. Eu gostei demais da partilha agora, da conversa de todo mundo, das colaborações, das ideias que foram lançadas no grupo. Eu não participei do começo, vou depois ver, mas eu agradeço a Deus esses momentos de partilha, de estudo, de reflexão que a gente tem. Nas comunidades, a gente tem um canto que diz assim: Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus nos dê a paz, Deus nos dê a paz. Todo mundo pode cantar. Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus nos dê a paz, Deus nos dê a paz. Em nome da Trindade Santa, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Quarta-feira, a professora Maria do Rosário já ligou para a gente hoje aqui, dizendo que está toda para fazer a fala dela. Então, que bom. Vamos perder. Vamos perder. Tchau, gente. Boa noite. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.